Hoje nós prosseguimos a nossa matéria sobre história de Israel. Na quinta passada a gente não teve a nossa matéria aqui pelo fato de ser o feriado, mas eu acho que os irmãos devem, ou alguém participou com os outros horários, ou teve, eu acho que uma gravação aí também que deu para acompanhar a lição 6 e 7, né? Não, 5 e 6. Lição 5 e 6. E hoje nós partimos da 7 e 8, ok? 7 e 8, seguindo sobre essa matéria, história de Israel. História de Israel, que a gente tem visto, a gente começou lá no Adão, na pré-história. Comentamos ali do Adão até o Noé, que é o período antes do dilúvio, dentro daquela linhagem que vai depois de 100 após o dilúvio até Abraão. Abraão começa, então, a nação no sentido real, visual, né? Até ali a gente tem uma linhagem, da qual depois Abraão, Isaque e Jacó é formada a nação. A história da nação de Israel é diferente da história dos outros povos. Por exemplo, você pega alguns nem existe. Você pega os romanos, não, hoje você não encontra uma pessoa diz, eu sou daquela descendência romana, acabou. Você pega os egípcios, mas você vai lá no Cairo, você vai ali no Egito, aquilo que eles viveram lá há muitos anos, eles nunca saíram dali. Conviveram ali, os egípcios antigos, hoje a capital é lá. Mas Israel teve algumas... Deus que os criou, fez como ele quis. E o seu plano era fazer diferente dos outros povos. Eu comentei com os irmãos aqui que, quando Abraão chega na terra, era ali a terra que Deus prometeu aos descendentes dele. Era só formar ali a nação, mas não. Eles começam ali, mas depois vai para o Egito com José. E a formação, o crescimento da nação não é na terra. É diferente, né? Era o plano de Deus. Mas depois Moisés vem para restaurá-los e levá-los para a terra que tinha sido prometida por Deus a Abraão, a essa descendência dele. Até ali, os egípcios, os israelitas, lá no Egito, não tinha nenhum governo. Eles eram... Quando eles foram para lá, até que o José era um político de importância. Mas depois do José, aí não teve mais ninguém na área política por Israel. Israel passou a ser um povo estrangeiro, ao ponto que depois se tornou escravo. Se tornou escravo. Então, eles não tinham governo, não tinha ninguém na área política. E quando eles saem de lá, sai a nação grande já, mas Deus não deu um rei para eles. Apenas levantou um líder, Moisés, para os tirar da terra e encaminhá-los até a terra prometida. Moisés não foi um rei, foi um líder. Tanto que os seus descendentes, seus filhos, não assumiram depois que ele morreu. E quando passa os 40 anos no deserto, sobre a liderança de Moisés, e agora o povo está de frente ao Jordão, e vão passar, e passa o Jordão para entrar na terra, Deus levanta um outro líder,
Josué. Moisés morre, ele não entra na terra, como nós vimos, e entra Josué com uma liderança agora. Só que Josué também não é um rei, ele é um líder. Ele nem era da levita, como eram os da descendência de Moisés, mas ele é um líder. Da mesma forma que foi o Moisés, Josué passa a liderar o povo. E Josué lidera o povo quando ele entra na terra, mais em torno de 25 anos. E morre o Josué. Após eles entrarem na terra, o Josué morre, com 110 anos, mas ele morre. Só que dali, na sequência da morte de Josué, não tem um sucessor, nem um líder. Não há nenhum líder como Josué, como Moisés, e nem como os povos tinham um rei. Deus não levantou um rei, nem um líder, e então é aí que começa o que a gente entende, que os irmãos já ouviram bastante, a chamada teocracia israelita. Teocracia israelita. Ok? Que é esse período que vai até a monarquia, quando Israel vai ter o primeiro rei, o Saul. O Saul. Então, tudo isso agora nós vamos ver no livro de Juízes, página 136. O livro de Juízes é um livro com 21 capítulos, e a autoria dele, embora não seja de concordância de todos os escritores, mas o Samuel é o mais aceito. Samuel, lá na frente, né, é o mais aceito como sendo o escritor desse livro de Juízes. O livro de Juízes é o primeiro livro histórico dentre os 12 que tem agora nessa sequência, após o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Para os judeus, a Torá; para nós, o Pentateuco, na tradução grega, né? Pentateuco, que forma os 5 livros iniciais, chamados livros da lei. Depois, os 12 livros históricos, que começa com Juízes, o primeiro livro histórico para o povo de Israel. Ok? Então, nessa página, a abrangência do livro. Esse livro, ele vai o início da teocracia, logo que Josué morre, até o rei Saul, quando ele, em 1050, primeiro rei de Israel. Ok? Então, é esse período teocrático, é esse período do livro de Juízes. Livro de Juízes. Nessa página, o irmão colocou aqui, portanto, provavelmente, entre 1425 a 1050, é o período teocrático, o período do livro de Juízes. 350 anos, embora que você fizer essa continha aí, dá 375, né? Mas isso é um básico. 350, um pouco mais, um pouco menos, é essa faixa. Foi o período que vai, então, do livro de Juízes. Quem eram os juízes? Baseado nesse versículo 16 do capítulo 2, que está aqui no livro, e levantou o Senhor juízes que os livrara da mão dos que o roubaram. Então, esses juízes também não eram reis, não eram rei. Eles não foram de uma linhagem única, de uma tribo única. Eles foram levantados por Deus aleatoriamente, aquele que Deus usou para livrar o povo de Israel. Então foram juízes que julgou Israel, que liderou o povo de Israel por determinados tempos. Ok? Também não foi assim, por exemplo, uma sequência, começou com o Otoniel, depois veio a família do... Não era um reinado, era o Otoniel. Depois saiu do Otoniel, não assumiu outro. Às vezes tinha uma sequência, às vezes não. Quando o povo errava, falhava, e isso aconteceu muito,
Por isso que na página seguinte, né, na 137, Juízes, um livro dos fracassos. Se nós temos o livro de Josué, que foi o livro que falou das vitórias, quando eles vencem os seus inimigos ali na terra para estabelecer a nação, o livro de Juízes teve muitas derrotas. Um livro que o povo foi bastante oscilante. Um juiz se levantava por Deus e unia-se o povo em torno dele. Agora todos os israelitas das 12 tribos, todos estavam com ele. Ele se identificava-se como esse homem e ele se tornava um líder espiritual, um líder político também, um líder, no caso da batalha, né, da guerra, para vencer os seus inimigos. Então, essa foi a tona desse período. Então, nós tivemos, Israel não teve um rei antes de Saul. Foi o seu primeiro rei, o início da monarquia. Mas, desde a saída do Egito, que se calcula em torno de 1490, 1491, até 1050, Israel não teve um rei. E o período grande aqui, exceto os 40 anos de Moisés no deserto e os 25 de Josué, quando eles entram na terra prometida, é o período teocrático. Ok? O termo, eu sei que os irmãos conhecem, né? A teocracia tem o sentido de Deus, cracia, governo. Então, teocracia, Deus no governo ou governo de Deus. Ao mesmo tempo que temos a chamada democracia, que é o que nós temos hoje, né, onde o povo escolhe o seu governante, é entendido como democracia, o termo demo, povo, cracia, governo. O povo que governa, o povo que elege, o povo pode tirar e pode colocar um outro governante. Ao inverso do termo democracia, demo, cracia, governo. Um governante apenas. Só um governa. Ok? É o governo de uma pessoa só. É os sistemas políticos mais usado, que se usou e que se usa hoje, né? A democracia, ela veio surgir com os gregos, mas bem depois do surgimento da monarquia. A monarquia foi o primeiro sistema de governo que praticamente todas as nações formaram e tiveram seus reis. Começou com a monarquia, né? Então, livro de Juízes. Na página 137, temos aqui o capítulo 1 de Juízes, e o versículo 1 e o versículo 2. E temos também o último capítulo, o 21, e o último versículo, o 25. Então, nós podemos entender como começou e como terminou. Embora aqui no meio ali houve bastante incertezas. Mas, Juízes começa assim, o versículo 1 está em cima. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar com eles? E aí o versículo 2 veio a resposta do que eles perguntaram para o Senhor. E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe deis esta terra nas suas mãos. Começaram bem. Sim, Josué morreu. Eles vão e consultam o Senhor. E o Senhor responde: é esse que vai. Começam bem. Mas o último versículo do livro,
capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um tinha a sua lei, cada um tinha o seu certo e o seu errado. Cada um definia, eu acho que isso está certo, eu vou seguir. O outro, não, para mim é aqui. Não havia um parâmetro para seguir. Só que a lei de Moisés existia. Por exemplo, quando a gente vai falar em teocracia, governo de Deus. Preparou Josué. Aí é uma falha, talvez, de Josué de não ter perguntado a Deus quem seria o seu sucessor na liderança? Então, irmão, vamos pensar assim. Na realidade, quando o povo ainda estava lá no deserto, antes deles chegarem ali na divisa, próximo ao Jordão, porque o povo, eles levaram 2 anos para chegar ali ao Jordão. Depois eles voltaram e ficaram mais 38 anos. Mas antes deles chegar, nesses 40 anos de frente ao Jordão para passar, quando Deus vai dizer, Moisés, você vai subir no monte, e lá ele mostrou a terra, mas o Senhor já tinha pedido para o Moisés, lá atrás, ungir o Josué no meio do povo, para que ele fosse já o seu sucessor. Ok? Então, vamos entender assim. Não foi o Moisés que foi pedir a Deus um sucessor, mas antes, lá atrás, o Senhor já tinha apontado o Josué e mandou Moisés orar por ele. Nesse caso, o Josué também não pediu um sucessor, nem perguntou, como se diz, Senhor, quem que vai me suceder? Não fez isso. E Deus também não apontou para dizer, olha, o Josué termina o seu período, o seu tempo de vida, agora ele também não apontou. Ok? Eu posso entender que Deus tinha o seu plano, vamos supor. Se fosse no plano de Deus ter um rei, seria esse tempo. Se fosse continuar numa liderança, ele teria colocado alguém para que Josué preparasse antes. Mas eu entendo que foi o que Deus tinha para que ficássemos, para que nós conhecêssemos como o povo se portou tendo a lei e não tendo um governo humano e nem um líder humano nesse tempo. Porque com Josué, eles até que foram razoavelmente bem enquanto Josué estava na liderança. E sem um líder, como que eles iam se portar? Tendo a lei. Como eu ia dizer, por exemplo, como seria um governo teocrático? Um governo teocrático seria o governo de Deus. Mas qual seria as formas? Até ali, eles já tinham o livro da lei escrito, o Pentateuco. Então, tudo que envolvia a lei, o que eles deveriam proceder, já estava na mão deles. Eles tinham na mão. Toda a lei que o Senhor exigia deles estava com eles. E eles tinham um sacerdócio para estar mostrando ao povo, olha, nós temos que caminhar assim. A lei do Senhor é essa. Ok? Essa era o governo teocrático. Por quê? Governo tem que ter uma lei. Ou, que nem o Brasil tem a sua Constituição. Cada país tem a sua Constituição. E aquilo é que vai servir para o povo ser governado. Para o povo seguir aquelas leis que o país tem. Nós temos as leis do Senhor e as leis
da nação. Nesse caso, eles tinham a lei do Senhor para seguir. E tinham um sacerdócio para orientá-los e mostrar, ó, o caminho é aqui. Ok? Então, é isso que a gente vê nesse sentido. E quando o Josué morre, não tem um sucessor. Podemos pensar, bom, o Josué, será que ele também não deveria ter preparado alguém? Não tem nada nesse sentido. Não tem nada que ele pudesse estar escrito que ele preparou alguém para ser o seu sucessor. Também não tem. Ok? Então, nós estávamos vendo como começou esse período e como ele termina. Como ele termina. Na página 138, nós vamos comentar que o período dos juízes, ele vai começar no capítulo 3. No capítulo 1 e 2 de Juízes, nós vamos ver o período que vai da morte de Josué até o início do primeiro juiz, Otoniel. São 2 capítulos para falar desse período histórico, que a gente não sabe quantos anos foi, mas é um período que vai da morte de Josué até o primeiro juiz, o Otoniel, que foi levantado pelo Senhor para iniciar esse período, não do período dos juízes todos, né, mas o primeiro juiz a agir ali em Israel. Nessa página 138, nós temos aqui, Juízes, uma mensagem para hoje. O que seria essa mensagem para hoje, para nós, né? Se esse livro foi... Os acontecimentos aconteceu lá em torno de 1450, 1400, 1300 e alguma coisa, 1200 antes de Cristo. Mas, por exemplo, se olhamos aqui para esse texto bíblico que está aqui na página 138, é Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 a 4. O Senhor aqui, ele está usando o Moisés a escrever uma mensagem para que ela fosse observada quando o povo entrasse na terra. Não ali onde eles estavam. Ali já tinha, né? Ali tinha uma liderança, tudo, mas veja que o que o Moisés escreve aqui é assim, ó, quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra. Então, era uma mensagem para o futuro, para quando eles estivessem na terra. Aí ele vai dizer, a qual passa a possuir, e tiver lançado as nações diante dos heteus, os erguseus, os amorreus, os cananeus, os zeus da vida foram vencidos. E aí ele vai dizer o que eles deveriam proceder. Totalmente a destruirá aquelas nações. Ok? Totalmente as destruirás. Não farás com elas concerto. Não seja amigo delas. Nem terás piedade delas. Nem aparentarás com elas. Com os teus filhos, com as tuas... para que eles fariam desviar os seus filhos de mim, para que servisse, né, os outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e o desprezo vos consumirá. Então aqui o Senhor tem uma palavra para o povo, quando entrar na terra. Então vamos supor, eles entraram na terra, estão lá na terra. Eles chegam lá e olham, agora nós temos uma lei aqui que o Senhor pediu para Moisés escrever lá atrás. Mas qual é a validade dela? Agora. Lá também eles não poderiam.
Tudo certo, mas agora eles estavam diante das nações para destruir aquelas nações e não envolver-se, ter qualquer pacto com esses povos. Eles entraram na terra, ocuparam um certo espaço, mas não destruíram todos. Ficou muitos deles ali à volta de Israel. E é nisso que o irmão coloca aqui na sua matéria, dizendo assim: a terra é um dos símbolos da nossa natureza carnal. Assim, se não expulsarmos as coisas do mundo e procurarmos conviver com as obras da carne, podemos acabar escravizados pelo inimigo, tal como aconteceu com Israel nesse tempo. Os inimigos de Israel, que levariam Israel a pecar, que levariam Israel a desviar-se de Deus, eram os povos politeístas, os povos sem lei, os povos, eram esses homens, eram esses povos. É o básico que o Senhor está colocando aqui. Hoje, os nossos inimigos não são os povos. Hoje, nós, cristãos, temos um mandamento, e vocês sabem: amar o seu inimigo, o seu próximo, o seu inimigo. Amai-vos o seu inimigo. Lá eles não deveriam amar, eles deveriam destruir eles. Qual é a diferença desse... Alguém que lê isso aqui fala: tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa estranha. Não entendendo o que é espiritual, no sentido que a Bíblia, o tempo dela, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ele vai olhar e falar: não, isso aqui não, está tudo errado. Não, está tudo certo. É que lá ele não era, a dispensação do Espírito era a dispensação da lei. Era a lei que valia. E o inimigo era o seu próximo ali, que era aquele que levaria o israelita a pecar. Se misturasse com eles, eles levariam o Israel a pecar, que é o que aconteceu muito isso. E hoje o nosso inimigo é espiritual. É a natureza carnal, é o pecado. É isso que o irmão coloca, Juízes, uma mensagem para hoje. Ok? Juízes, uma mensagem para hoje. Página 140. Ainda estamos nesse período do comentário aqui, do que vai do capítulo 1 ao 2. Temos aqui, na 140, uma passagem que vai do capítulo 2 agora, 1 a 6. Capítulo 2, 1 a 6. Quem achar pode ler. Ou se vocês não acharem, eu tenho ele aqui praticamente aberto. Juízes, capítulo 2, versículo 1 a 6. Bom,
Josué ainda não morreu aqui. Houve uma reunião lá em Gilgal, e ali o anjo do Senhor se fez presente. Depois dessa palavra do anjo ali, do Senhor, eles foram para cada um para a sua área, para dar continuidade ali na terra. O anjo do Senhor, quem se lembra? Nós falamos aqui sendo o anjo do Senhor, sendo o próprio Deus, o próprio Jesus, né? E veja que a gente comentou isso aqui na matéria de Cristologia. Só recapitulando, o anjo do Senhor, né? E subiu o anjo do Senhor a Gilgal, que é onde eles tinham passado e estava acampados ali. Dali que eles foram vencer os inimigos. E diz assim, e disse, quem disse? O anjo do Senhor. Do Egito vos fiz subir. Então foi um anjo que os tirou do Egito, não foi o próprio Senhor? Então ele está dizendo, do Egito eu fiz vocês subir. E ele ainda diz assim, ó, vos trouxe a terra que aos vossos pais tinha jurado. E disse, não invalidarei o meu concerto convosco. Anjo fez concerto com o povo de Israel, então não era um anjo comum, não era um anjo natural, aqueles que estão à disposição do trabalho do Senhor. Mas ele está dizendo, eu fiz um concerto e eu não vou invalidar esse concerto que fiz com vocês. Porquanto vos não farei concerto com os moradores da terra. Derribarei os seus altares, e aí a sequência que o irmão leu, né? O anjo falando com eles. E ele termina dizendo, e sucedeu que falando o anjo, o Senhor, estas palavras, os filhos de Israel plantearam. Ali foi a mensagem do Senhor a esses israelitas. O versículo 3, que eu vou ler também para vocês. Pelo que também eu disse, não os expelirei, ou destruirei, ou não os vencereis de diante de vós, antes estarão as vossas ilhargas, ou os vossos ombros, né? Aos seus deuses vos serão por laço. É como o anjo está dizendo, eu não tirei todos eles de volta de vocês, porque os seus ídolos, vocês errando, eu permito que eles possam... E olhando assim, mas Deus está sendo ruim, né? Não tirou, não permitiu que os inimigos fossem todos vencidos, deixou ali para que os seus ídolos fossem laço para o povo de Israel, mas não é que Deus é mau, é que Deus é bom. E que através desse laço, através dessas dificuldades que Deus permitia que o povo passasse, eles voltavam ao Senhor. E o Senhor acudia a eles através dos juízes. Ok? Então é a bondade de Deus. Eu vou deixar eles aí perto de vocês, porque quando vocês errarem, eu vou permitir que eles ataquem vocês. E aí vocês vão ter que clamar a mim. E eu vou ter misericórdia de vocês. Isso foi, então, o anjo do Senhor. Nessa sequência, ainda da página 140, nós temos aqui o capítulo 2 agora, a sequência, nós lemos até o versículo 6. A sequência do capítulo 2 agora tem do versículo 7 a seguir. Mas no livro está do capítulo 2, versículo 10 e 14 apenas, ok? Mas eu quero ler do 7 a seguir. Do 10 e 14 vocês têm no livro, está aí. Mas eu quero ler do 7, 8 e 9. Vou ler para vocês. Então ele diz assim: a influência dos israelitas depois da morte de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué.
Então, nos dias que Josué esteve com eles, depois que eles entraram na terra, eles foram fiéis a Deus, serviram a Deus, todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué. Então, vamos supor, até a morte de Josué, o povo foi fiel a Deus. Ok? Depois que Josué morre, não que ele deixou líderes, mas os anciões, aquelas pessoas que conviviam com ele, que estavam com o povo ali, enquanto essas pessoas viveram, ainda o povo manteve-se fiel. Ok? Deu para entender? Então, morre Josué. Tem uma geração que estava com Josué. Ainda continua bem. Ainda está bem diante de Deus. É isso que ele diz, né? Prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram aquela grande obra do Senhor, o qual eles fizeram a Israel. Eles tinham presenciado muitas coisas que o Senhor tinha feito. A passagem do Jordão, por exemplo, foi uma. E muitas outras. Versículo 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, de idade de 110 anos. E sepultaram no termo de sua herdade, em Tilmate, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. E foi também congregado toda aquela geração de seus pais. E outra geração, após eles, após a de Josué, após aquela que estava com Josué, aqueles anciões, aquela geração do seu tempo, também morreram. Aí surgiu uma outra. Surgiu não, ela foi se renovando. Os mais velhos foram falecendo e os mais novos foram chegando. As crianças, as meninas, os meninos foram crescendo e se tornam adultos. Agora é que o problema chega. Por exemplo, está escrito assim. Aí nós temos aqui já no livro. Continuemos no livro. E outra geração após aquela se levantou, que não conhecia o Senhor. Como não conhecia o Senhor? Eles não tinham o livro da lei? Eles não tiveram os seus antepassados que pudessem dizer, olha, nós fomos formados lá desde Abraão, de Isaac e Jacó, vivemos no Egito, o Senhor nos tirou nossos pais do Egito, passamos pelo Mar Vermelho, passamos 40 anos no deserto, os nossos pais vieram aqui, o Senhor nos colocou, vencemos os inimigos que estavam nessa terra, tudo foi destruído e nós estamos aqui pela bondade de Deus e passamos pelo Jordão e hoje somos o povo de Deus aqui. Eles não estavam mais preocupados com isso. Ao ponto que dizem assim, então, e fizeram, não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele tinha feito em Israel. Aquilo não entrava mais na cabeça dele. E segue, tampouco as obras. Então, é lógico, se você afasta de Deus, você vai se aproximar de alguma coisa errada. Não é assim? Se você está diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, está bem. Se você afasta, você não vai fazer o que é certo. Eu me afastei de Deus, mas continuei fiel da mesma forma. É difícil, né? Afastou de Deus, é o que aconteceu. Eles esqueceram-se de Deus, esqueceram das obras de Deus, e o que acontece? Eles foram adorar os ídolos dos outros povos. É por isso que diz. Então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e deixaram o Senhor teu Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram aos outros deuses. Dentre os deuses da gente havia em redor deles. Encurvaram-se a eles, provocaram a ira do Senhor,
Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal, a Astorete, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar de pé diante dos seus inimigos. Deus está agora, como se diz, apertando aquelas pessoas que tinham tudo, tinham a lei, tinham o histórico, mas não deram valor às coisas de Deus. E agora o Senhor permitiu que o inimigo, que ele preservou aqui. Bom, vocês vão ficar aqui. Numa hora que necessitar, eu permito. Não é que Deus pega aquelas pessoas e leva para... Deus permite que eles venham e vença os seus próprios povo, que era Israel. Até eles clamaram ao Senhor. Ok? Agora, hoje, o povo de Deus na terra, somos nós, a igreja. Nós tivemos os nossos pais lá no passado. Aqueles que, quando o evangelho começa aqui no Brasil, a gente tem a Assembleia de Deus, a gente tem os batistas, os metodistas, enfim, né? Várias denominações que cresceram e evangelizaram, e hoje o Brasil tem essa quantidade de evangélicos, de pessoas que servem ao Senhor. Por quê? Alguém fez um trabalho. Agora, como é que nós estamos olhando para trás e o que nós estamos deixando para os nossos sucessores? O que vai acontecer daqui para frente? É sério, né? Isso aconteceu com Israel. Israel era o povo de Deus aqui na terra. Eles deveriam manter-se a renovação, mas sempre aqueles que iam morrendo deixavam os seus filhos, deixavam os mais novos, ciente para continuar servindo o Senhor. Mas não aconteceu. Levantou-se uma geração totalmente desconhecida e foram servir os deuses dos povos. Foram servir os deuses dos povos. Hoje no Brasil, a gente vê que tem muitas denominações, muitas sérias, que procuram manter o Evangelho, mas tem levantado aquelas que são mais materialistas do que espiritual. Agora, lá na frente, essas pessoas vai deixar o quê para seguir? De salvação, de santificação, de evangelho, do que é servir a Deus. Esse aqui é a nossa, conhecer a história de Israel, para ver o que aconteceu com eles. Não, com nós não acontece. Não, acontece. Acontece. Então, nós estamos vendo denominações que são materialistas, que praticamente só fala de coisas materiais, de salvação, de santificação, da vinda de Jesus, não, de salvação de almas. Não, difícil. O alvo é benefícios materiais. Benefícios materiais. Eu conversava com um pastor nessa semana, e a gente estava conversando o seguinte. Faz parte da história de Israel, a gente viu isso lá atrás. Quando Deus escolheu os levitas foi uma tribo que era a tribo sacerdotal, a tribo que estava sendo o intermediário entre o homem e Deus, o sacerdote. Havia os outros levitas que não eram sacerdotes, mas era a tribo sacerdotal. Quando eles entraram na terra, eles não tiveram terra.
Eles não tiveram terra. Quando foram dividir as terras para as 12 tribos, os levitas não tiveram terras. Tiveram 48 cidades, onde eles tinham espaço para criar ali os seus animais, mas não tinham terra para plantar, para se enriquecer, né? Por que eles não tiveram terra? Porque eles dependiam dos dízimos, isso quer dizer, eles dependiam do Senhor. Eles eram dependentes do Senhor. Hoje a igreja é o quê? Um povo sacerdotal, não é isso que Pedro fala lá? E o que é um povo sacerdotal? É um povo que depende do... E eles não tinham terra. Nós estamos invertendo as coisas. O Novo Testamento não tem promessas de ninguém ficar bilionário. Porque nós somos um povo sacerdotal. Às vezes ou às vezes não, estamos compreendendo o que é evangelho, o que é o plano de Deus. Às vezes alguém não está entendendo, né? Pensando que a igreja é um povo milionário. E não é um povo sacerdotal. Lá os levitas não tiveram terras. Dependiam dos dízimos dos irmãos. Dependiam de Deus. Ok? Eu não estou fazendo apologia da pobreza, tá? Não estou dizendo que ser pobre é ser salvo, ser pobre é estar bem com Deus. Não é isso que eu estou colocando. Mas eu estou colocando o que é evangelho, o que é Deus, o que Deus determinou. Se nós seguirmos esse pensamento, é um pouco diferente do que alguns estão fazendo. Ok? Não que eu estou dizendo, eu não vou trabalhar tanto, não vou lutar. Não, trabalhe, luta, esforce-se, estude, né? Vá em frente. Mas entendemos que, às vezes, alguém está por um lado diferente. Ok? O irmão comentou na página 141, um povo que fez um pacto com Deus, de ser um povo peculiar, diferente. Peculiar é como se diz. Todos os povos têm as suas maneiras de viver, de ser, de suas culturas, suas... Vocês não, vocês têm uma forma diferente. Vocês são peculiares, vocês são especiais. Não é para... aqueles povos fazem isso. Não, eles fazem, mas nós não somos igual a eles. Nós somos diferentes. Nós somos o povo de Deus, como é a igreja hoje. Não é seguir o que o mundo segue. Nós temos que ser exemplo e ser diferente, ser um povo especial. Ser um povo sacerdotal. É o que está aqui no segundo tópico aqui do 141, número 2, uma aliança sacerdotal. Aquele povo fez uma aliança de ser um povo santo. E agora eles estavam seguindo a idolatria, sendo um povo terrível, né? Nada de santificação. Adorando os deuses estranhos, os deuses falsos, prostituindo em todos os aspectos, tanto no sentido espiritual quanto na realidade também, né? E era o povo de Deus ali, o povo de Israel. Ok, esses 2 capítulos, como começou e o que aconteceu no capítulo 1 e 2 de Juízes. Capítulo 3 começa na página 143. Primeiro juiz. Agora, Deus vai levantar os juízes, porque o povo agora vai estar naquelas indecisões, como o irmão coloca aqui na página 144, o que vai acontecer do capítulo 3 a seguir de Juízes. O Otoniel é o primeiro, ele era Otoniel era sobrinho e genro de Calebe, aquele que
com Josué. Foram os dois que saíram do Egito com mais de 20 anos e entraram na terra. Ok? Na página 144 é o que delimita agora o livro, do 3 até o 21. Israel entregava-se ao pecado. Em consequência, era subjugado pelo inimigo e mantido debaixo de dura servidão. Cansado de sofrer sob o jugo da servidão, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. O Senhor, na sua misericórdia, ouvia o clamor do povo e levantava um libertador, um juiz, um líder. Esse juiz, uma vez sob a unção do Espírito de Deus, derrotava os inimigos do povo de Deus, libertando-o da escravidão. Na libertação, enquanto o juiz levantado por Deus permanecia no exercício da sua função, Israel podia viver em paz. A Bíblia sempre usa a expressão, e sossegou a terra por X anos. Após a morte do juiz, o termo voltava ao rotineiro, né? Então o povo, nesse ciclo, fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Parece que dava aquela esfriada, tudo voltava àquele ponto lá de trás. Então, o primeiro juiz, aqui nós temos os 15, a partir da página 144, os 15 da sequência. Veja que é importante, vocês têm uma matéria, vocês têm um livro que tem aqui todos os juízes que julgaram lá em Israel. Qualquer matéria, qualquer escola bíblica, vocês têm um material aqui e tem tudo na mão. Ok? O primeiro, então, foi o Otoniel. E o último foi o Samuel. Foi de Otoniel a Samuel, tudo com El. Otoniel, Juízes 3, 7 a 11, libertou o povo da Síria e da Mesopotâmia. E aí a terra descansou por 40 anos. 40 anos tranquilo, mas depois volta à tona. Eude, capítulo 3, 12 a 31, libertou o povo dos Moabitas. Sangar, o número 3, na página 145, libertou o povo dos filisteus. 3 e 31. Débora, uma juíza, uma mulher, libertou o povo dos cananitas. Ela enfrentou um exército do Rabim lá, que tinha carros de ferro, terríveis, e muitos, mas o Senhor deu a ela vitórias. Gideão, bom, dentro desses 15 juízes, nós vamos ter aqueles que, talvez alguém chegasse e falasse, conhece o juiz Jair? Jair, né? Mas Sansão, Jefté, Gideão, Eli, esses são bastante conhecidos em termos bíblicos. Os outros, poucos, né? Então, nós chegamos num bastante conhecidos, o Gideão. Ele libertou o povo dos medianitas. E aí é aquele histórico que ele começa com um grande exército e o Senhor vai eliminando até chegar 300 homens. O Gideão, capítulo 6, 7, 8. Após o Gideão, o número 6 é o Ebimeleque. E era filho do Gideão. Só que o Ebimeleque, então o irmão coloca aqui no seu livro, na sua matéria, que ele não foi um libertador de nenhum povo. E não é um juiz levantado por Deus, mas Deus permitiu que ele ficasse nessa posição, por sua própria definição, por 3 anos só. E ele era filho do Gideão. E o Gideão, ele teve várias mulheres e ele chegou a ter os seus 70 filhos, né? 70 filhos. E o Ebimeleque era um. E para ser,
Na realidade, o Ebimeleque, ele nem se considerou como juiz, ele achou que ele era o rei. E nem era, nem tinha rei naquele tempo. E ele matou todos os seus irmãos, filhos de Gideão, para assumir essa posição. Juízes, capítulo 7, versículo 1. Por isso aí, nessa página 147, está escrito assim: E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, filhos de Jerubbaal, 70 homens. Vamos ver o Jerubbaal, lá no capítulo 7 e 1 de Juízes. Está dentro dessa sequência ali dos 3 capítulos que fala sobre o Gideão. Quem achar pode ler. Juízes 7, versículo 1. Então Jerubbaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada, acamparam junto ao povo de Arode, e o arraial de Midian estava na banda do norte, perto do outeiro de Moré, no norte. Ok. Aqui o importante é de entender que o Jerubbaal era o Gideão. Era a mesma pessoa. Ok? Há escritores que entendem que foram 14 juízes, não 15. Mas a maioria dos teólogos e escritores entende os 15, mesmo ele, esse Ebimeleque aqui, não sendo um levantado por Deus para defender Israel de nenhum povo. Tola, o número 7. Tola. Julgou Israel 23 anos. Jair julgou Israel 22 anos, teve 30 filhos. Alguns destaques desses. São juízes que não têm assim, um destaque forte, grande, do qual ele trabalhou, né? Como os que nós falamos. O Jefté, bom, esse já é um conhecido. O Jefté, ele era filho de Gileade, e ele foi filho do Gileade com uma mulher prostituta. E os irmãos do Jefté acabaram excluindo ele. Acabou fazendo o que não se deveria fazer, né? Deixou ele do lado. Excluiu ele, praticamente. E ele passa a liderar um grupo de pessoas, tanto não bem conceituado também. E ele começa a ser o destaque, e quando então ele se torna, ele é convidado a se tornar o líder de Israel para enfrentar os filisteus, o Jefté, né? Sobre eles, então, ele vence os amonitas e os filisteus. A questão do Jefté é o seu voto, e ele fez. Nós vamos ver que no Antigo Testamento usava-se bastante usar o termo voto. Por isso o próprio Salomão escreveu lá no seu livro: se fizeres um voto, cumpres, né, o seu voto. Você não é obrigado a votar, mas se votar, cumpre o seu voto. E os israelitas usavam muito esse tipo de voto para uma vitória, como uma guerra contra um inimigo. Então, o Jefté fez um voto. Se ele vencesse a sua batalha, o que saísse da sua casa, ele sacrificaria ao Senhor. Um voto bastante discutível, né? O que sair da casa dele? Quem que mora numa casa? Pessoas. Agora, a questão mais complicada é que ele diz que ele sacrificaria em holocausto. E aí, então, hoje, nós não vamos definir aqui o porquê. A área evangélica, a teologia evangélica de todos os segmentos tem 2 pensamentos antagônicos. Existe uns que diz: ele sacrificou a filha, matou-a. Em que sentido? Quando ele está chegando, a sua filha sai da sua casa e ele já pensa no voto. Eu fiz um voto e ela é
a primeira que saiu. E ele conta a ela, ele conta à filha, que ele tinha feito um voto e ela era a que apareceu primeiro ali. Ela concorda e diz: pai, cumpra o seu voto. Mas ela pediu que fosse chorar a sua virgindade com as suas amigas. E 2 meses ela ficou, né, ali planteando. E volta, e aí a Bíblia vai dizer que Gideão cumpriu o voto. E esse cumprir o voto é que tem os dois lados. Um entende que ele matou-a e sacrificou. Outros entendem que o sacrifício foi que ela foi separada, de não poder se casar, não se casou mais e ficou servindo ao Senhor. Ok? Esse é o nosso pensamento, é o que vocês também leram no livro. Mas tem os que entendem que ela foi sacrificada. Eu fui consultar o que os judeus falam disso, num site judeu, porque os evangélicos a gente já sabe que eles têm os dois pensamentos. Mas lá também os judeus têm as duas formas de pensar. Deixa eu colocar para vocês o seguinte. Bom, mas por que eu fui consultar esse... Eu não sou de consultar site judeu para entender o que eles pensam do Antigo Testamento. Porque eu penso o seguinte, irmãos. Quem conhece o Antigo Testamento são nós, evangélicos. Se os judeus conhecessem, eles tinham aceitado Jesus. Eles sabiam que era igreja, eles sabiam tudo que... Então, quem tem essa revelação para nós, do que Deus fez, o que está lá, somos nós que conhecemos isso aí. O judeu ainda está no passado. E muitas igrejas evangélicas colocam, está aqui, né, tudo aquilo do judaísmo, mas quem tem a revelação do que era os planos de Deus lá no Antigo Testamento para se cumprir hoje, somos nós, é a igreja. Eles rejeitaram Jesus e rejeitam até hoje. Então, o que eles têm para nos passar de positivo para o evangélico que conhece e tem o esclarecimento de Deus na vida? Um judeu, né? É certo, eles têm o conhecimento do como viveu lá, os costumes, a vida lá, isso tudo bem, é diferente. Mas a revelação do que... Isso quem tem são os teólogos cristãos e não os rabinos. Ok? Se eles estariam crendo em Jesus. Eles têm isso aqui na mão. E por que rejeita? Cadê a revelação? Então, eu não vou consultar um judeu para entender o que... Ok? Mas eu fui ver só para ver como eles pensam nesse caso exclusivo, não nada de consulta do Antigo Testamento. E eles existem as duas faces também. Existe também, por exemplo, aí já entra como eles viviam lá naquele tempo. As casas, não todas, mas algumas casas, talvez um tanto mais abastadas, ele fazia uma casa em qual ele ficava na parte superior e os animais ficavam na parte inferior ali, alguma coisa. Então, alguns pode ser que o Jefté está entendendo que pudesse sair algum animal. Só que é um voto meio estranho, porque nem todos os animais também eram aptos a ser sacrificados. Então, o voto de Jefté é um pensamento complicado. Nós pensamos da forma que Deus permitiu que o voto dele fosse em frente, porque se ele tivesse perdido a batalha,
ele não teria que cumprir o seu voto. Mas Deus deu a vitória para ele, para o seu povo. Mas entendemos, aí entra o nosso pensamento nessa condição, é que ele não matou a sua filha, mas ela ficou servindo ao Senhor, sem poder se casar. E não poder se casar, não ter filhos, naquele tempo já era uma situação muito difícil, muito dura, né, para o homem e para a mulher. Ok, esse ponto. Nós não vamos chegar aqui e dizer que essa é a verdade absoluta, mas é o que pensamos. Outros pensam diferente. Jefté. O comentário que o irmão também fez aqui, vocês devem ter lido, né? Seguindo, o 10º, esse foi o 9º, o 10º foi o Ebizã. Ele julgou Israel por 7 anos, teve 30 filhos e 30 filhas. O 11º, o Elão, julgou Israel, o 11º juiz, né? Por 10 anos ele julgou Israel. O Abdon, 13º, julgou Israel. Aqui tem um probleminha, né? Não sei se vocês corrigiram aí. Tem 2,13 aí, né? É o 12º. Então é o 12º, o Abdão. É o 12º. Julgou Israel 8 anos, teve 40 filhos e 30 netos. Depois nós chegamos num outro bem conhecido, Sansão. Sansão foi um juiz, o 13º juiz em Israel. Ele foi um juiz. Vamos ver Juízes 16 e 31. Juízes 16 e 31. Eu vou ler para vocês, eu já achei, vocês podem ouvir. Está escrito assim. Aqui fala da sua morte. Então os seus irmãos desceram a toda a casa do seu pai e tornaram a subir com ele, e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele Israel 20 anos. Ok? Então, esse aqui é o Sansão. O Sansão, ele lutou contra os filisteus. Os filisteus. O Sansão é um histórico um tanto à parte. Ele foi um juiz que os filisteus estavam há 40 anos dominando Israel. E Deus, através do anjo do Senhor, veja bem, de novo, o anjo do Senhor, falou com a esposa de Manoá, o pai de Sansão. Numa outra ocasião, o anjo aparece a ela de novo, só que aí ela chama o Manoá e o anjo faz uma promessa. Ela era estéril, a esposa do Manoá era estéril. E o anjo faz uma promessa que eles teriam um filho e ele ia ser um nazireu de Deus. O que é um nazireu? Nazireu, se você quiser tomar por base, o termo nazireado está lá no livro de Números, capítulo 6, 1 a 21. Você vai ter todo o extensivo do que seria um nazireu naquele tempo. Nazireu seria exatamente uma pessoa separada para servir o Senhor. Não poderia tomar bebidas fortes, álcool, não poderia cortar o seu cabelo, não poderia tocar em coisas mortas. Era uma pessoa santificada para servir o Senhor. E o Sansão nasceu e isso teria que cumprir na vida dele e exatamente por isso o seu cabelo não foi cortado e estava no nazireado, a pessoa separada para servir o Senhor. É nesse sentido que ele tinha
a força do Espírito. O Sansão, ele nasce. E ele vai crescendo. Quando ele está já um jovem, ele quer se casar, ele pede para o pai dele, e ele viu uma moça lá das Filisteias, e ele quer aquela moça. Seu pai e sua mãe instruem ele, dizer: temos aqui no nosso meio, né, tantas moças aqui da nossa israelita, né, assim, você vai escolher uma moça lá de fora. Ali está escrito que está dizendo assim: não sabiam que o Senhor estava naquele negócio. O Sansão, ele nasceu com um projeto que Deus tinha para livrar Israel dos filisteus. Agora, deixa eu colocar, esse é um ponto um pouco complicado, porque há também quem entende que diz: bom, então Deus queria que ele casasse com uma moça estrangeira. Eu tenho uma linha que eu tenho passado para vocês, uma linha eu sigo ela sempre. Essa linha é a seguinte: Deus não leva ninguém a errar, a cometer um pecado para ele cumprir seu plano. Ok? Então, mas ele teria que se casar com aquela moça para, no erro dele, Deus cumpre o seu plano. Ok? Eu sigo essa linha. Porque quando Deus disse: não se aparentará com aquelas pessoas daquela terra, e agora Deus envolver-se ele com uma pessoa da terra, não estaria chocando ali? Então, eu entendo, eu respeito a opinião de todos os demais, mas eu tenho essa linha de pensar, ok? Mas ele casa com ela. Ele casa com ela. Mas no casamento, houve uma festa, ele tinha matado um leão e aberto ele e deixou lá. Quando ele volta com os seus pais, ali tinha abelhas, e as abelhas fez mel, ele comeu aquele mel. E no casamento ele fez uma pergunta para 30 convidados deles lá, dos filisteus. Envolvia aquele caso ali. E ele diz: olha, quem responder é 30 trocas de vestidos. Mas eles não iam saber nunca. Eles vão a mulher de Sansão e falam: se você não fizer eles revelar para você, nós vamos matar o seu pai e a sua família. Aí a mulher vai e consegue. E é aí que ele começa. Ele consegue aquelas raposas, põe fogo no rabo e elas vão para as terras deles e incendeia as lavouras dos filisteus. Mas o pai da mulher dele toma ela do próprio Sansão e dá para uma outra pessoa. O Sansão, depois ele tem um envolvimento com uma prostituta. Veja que o Sansão, ele foi um homem que teve a ação do Espírito na vida dele, mas ele brincou com as coisas sérias, né? E lá, os filisteus cercam ele, e quando ele pega aquele portão e sai com ele. Mas depois, eles envolvem-se com ele novamente, e ele pega aquela queixada e 1000 ele mata. E eles começam a ter aquela curiosidade: por que esse homem aí ninguém consegue vencê-lo? Alguma coisa tem. E aí entra Dalila na história, a última que ele se envolve. E a Dalila consegue, eles queriam que ele revelasse o porquê dele ter toda aquela força. Eles não conheciam a Deus. E aí então é quando ele fala: não, essa é uma cordinha de vime, não, é uma corda nova, é uma trança. E na quarta ele revela que é o cabelo. E aí eles pegam e dominam ele. Ele tem os seus olhos tirados, arrancados, e passa a ser uma brincadeira na mão dos filisteus.
Mas os filisteus, eles quiseram inovar. Nós vamos fazer uma festa para o Deus Baal, não, como é que era o Deus deles lá, me fugiu o nome lá E porque eles davam a ele a vitória sobre o Sansão. Isso quer dizer que o Deus deles tinha vencido o Deus de Israel, nesse sentido. O Deus deles era mais forte. Eles venceu o Sansão. E esquece de que Sansão não foi vencido por nenhum Deus, foi vencido pela sua desobediência. Ok? Mas para eles não. E aí eles fazem aquela festa, coloca lá o seu Deus, e ali então eles, naquele templo super cheio, lotado, e o Sansão, e aí eles falam, traz o Sansão aqui para nós brincarmos com ele e ver o que o Senhor, o nosso Deus, fez com essa figura, né? E foi ali que o cabelo dele já começava a aumentar-se, e ele pediu que colocasse ele numa pilar, numa coluna do templo. Ele não tinha visão nenhuma, né? Eles colocou, e aí ele fez aquela última oração, e ele derrubou aquilo tudo e acabou. Matou mais filisteus do que os 1000 e todos os que ele tinha matado antes. Uma outra questão aqui, não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi. Sansão não foi salvo porque ele se suicidou-se. Entendemos, por exemplo, suicidar-se, nesse sentido, era que ele pegasse uma corda e amarrasse numa árvore, em qualquer lugar, e se suicidasse. Aí é um suicídio natural, que ele cometesse. Ou ele se jogasse de um local, de uma serra lá, se jogasse lá, se suicidou-se. Agora, ali não. Porque quem deu a força para ele derrubar tudo aquilo e morrer junto foi Deus. Não foi um suicídio que ele provocou por ele. É o Dagon. Dagon não fez nada e foi vencer. O Sansão, ele sabia que morreria. E Deus também não livrou, porque ele brincou com as coisas sérias. Mas ele não fez aquilo porque ele queria morrer, ele estava ali para vencer os inimigos. E não um simples suicídio porque ele estava naquela condição. Ok? Porque foi Deus que fez, não foi ele que derrubou aquilo, ele não faria nada. Na página 154, nós temos aqui os 2 últimos. Nós vimos o Sansão foi o 13º. O 14º, que foi o Eli, e o 15º, não está no livro de Juízes. Está no primeiro livro de Samuel, seus históricos. Ok? Então, o livro de Juízes só tem 13 juízes. Mas o primeiro livro de Samuel, que vai até o rei Saul, ainda está no período dos juízes. Mas só que aí, esses 2, o seu histórico está no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ver na sequência. Ok? Capítulo 17 e 18 mostram um histórico de uma pessoa, demonstrando como Israel estava, nessa época, na questão da sua condição da idolatria. Vamos ver Israel espiritualmente como estava. Esse histórico do capítulo 17 e 18. E no capítulo 19, 20 e 21, um outro histórico que mostra como Israel estava no sentido moral. Ok? A parte moral, capítulo 19, 20 e 21.
a parte espiritual, capítulo 17 e 18. Eu vou fazer um relato rápido para vocês do que ocorre. Isso representa não só aquela pessoa, mas toda a nação. Havia nas montanhas de Efraim um camarada chamado Mica. Mica. E o Mica, ele era de uma família razoavelmente bem, no sentido financeiro, vamos supor. E o Mica, a mãe dele, tinha 1.100 moedas de prata. 1.100 moedas de prata. E o Mica, um dia, ele vai lá e surrupiou as moedas da mãe dele. Levou embora. Mas a mãe não sabia quem que tinha pegado. A mãe começa a praguejar. O que é praguejar? Hã? Não, mas ela não sabia quem era, né? Você já viu alguém que, às vezes, vamos supor, você coloca um salgadinho lá na geladeira e quando você chega lá, comeram. Tomara que dê uma dor de barriga nesse que comeu, não é assim? O praguejar é uma brincadeira, né? Mas a mãe começou a praguejar, a desejar o mal para quem tinha pego as moedas dela. Ela não sabia que era o Mica. E o Mica ouvia e ficava quieto. Mas aí ele foi ouvindo aquilo, ele se conscientizou. Ele pegou as moedas e devolveu para a mãe. Falou, sou eu que peguei. A mãe pega as moedas e fala, não, Mica, tudo bem, eu vou te dar as moedas, você vai fazer um ídolo para você, um Deus de madeira e revesti-lo todo de prata. Mas ele, não, fica com você as moedas. Ela pega 200 moedas e manda, provavelmente ela mandou um artífice fazer um ídolo de madeira e revesti-lo de prata. Aí o Mica tem um Deus, tem um ídolo. Ele começa a juntar mais e forma um tipo de um oratório. Você já viu falar em oratório? Lá em Minas, lá no interior de São Paulo, usavam muito isso. Você fazia um tipo de um quadradinho assim, uma portinha e enchia de Deus lá dentro, de ídolos. O Mica tinha vários agora. Mas ele pega o seu filho e coloca como sacerdote. Eles eram da tribo de Efraim, e o seu filho é o sacerdote da casa. E ele tem lá aquele monte de ídolo lá. Isso mostrando como Israel estava, né? A tribo de Dan, que estava um pouco ao oposto dali, estava precisando de terras para plantar. E eles, abaixo de onde o Mica morava, existia uma cidade chamada Laís. E os danitas, eles mandam 5 espiões ir lá espiar aquela terra para ver se era possível eles invadir e tomar. Então vem 5 pessoas, e aonde eles param? Na casa do Mica. E eles veem o Mica, e, aliás, eu pulei um detalhe. Passou um levita ali, procurando alguma coisa para fazer. O sacerdote do Mica era o filho dele. Mas esse levita chega lá, procurando algum trabalho. O Mica, opa, você não quer trabalhar para mim? Eu te pago 10 moedas de prata, te dou comida, bebida, tudo. É comigo mesmo. E aí ele tira o filho dele e coloca o levita de sacerdote dele. Esses de Dan que passam, chega na casa do Mica. E vê o sacerdote. Falou, mas o seu sotaque, você não é daqui? Ele, não, eu sou levita, mas eu sou contratado pelo Mica para ser sacerdote dele. Eles consultam o sacerdote do Mica. O que nós vamos fazer? Vai dar certo? Ele fala, pode ir que vai. E eles foram. Chegou lá, olharam a terra, os moradores, não tinha uma cidade próxima que pudesse sustentá-los a proteger, eles estavam desprotegidos. Eles voltam e chegam lá e falam, podemos ir que é possível nós invadirmos e ficar com a terra. Agora eles vêm com 600 homens, e passa ali
E aqueles 5 falam, ó, aqui tem uma pessoa chamada Mica, tem um sacerdote e tem lá os seus deuses. Eles entram, vai lá, pega os deuses do Mica, leva o sacerdote do Mica, fala, você quer ser sacerdote de uma família ou quer ser sacerdote de uma tribo toda? Eu quero. E leva o sacerdote do Mica. O Mica chega, vai atrás, mas ele disse, olha, é melhor você ficar quieto, é melhor você voltar. Ele volta e fica sem os ídolos, e eles vão, consegue a terra e fica com os ídolos do Mica, e com os sacerdotes do Mica, mostrando então aqui como estava espiritualmente Israel nessa época. O capítulo 19, 20 e 21 é um outro histórico. Ali vai narrar a seguinte forma. Havia um levita que morava ali por aquelas áreas de Efraim também. E ele tinha uma concubina, esse levita. Um dia a mulher trai ele e volta para a casa dos seus pais, que moravam em Judá, lá em Belém, lá na área de Belém. A mulher volta. Ele fica quieto, passa uns 4 meses, ele chama uma pessoa que trabalhava com ele ali e falou, vou lá tentar fazer as pazes com a mulher, né? Vou buscar, ou pelo menos tentar. Foi ele e mais um companheiro, e vai. Chega lá, ele fica 3 dias, convence a mulher a voltar com ele. Só que no primeiro, ficou 3 dias. No 4º dia, ele tenta sair, os possível sogro dele começa a conversar, e o tempo passa, e ele fala, não dá para você ir, amanhã você vai. No outro dia, a mesma coisa, amanhã você vai. No outro dia, não, agora eu vou, só que já era tarde. Mas ele sai, ele, a mulher e o companheiro. E eles teriam que posar em algum lugar, porque a noite chegou. Eles estão passando ali, hoje é Jerusalém, na época era a cidade de Jebus, e era dos jebuseus. O companheiro dele falou, vamos entrar aqui, nós posa. Ele falou, não, vamos para Gibeá, que lá é dos nossos irmãos. E eles vão um pouco mais à frente. Gibeá era a área de Benjamim. Entram na cidade, ficam na praça, mas ninguém chama eles para dar comida, pousada, e eles estão ali. Passa um senhor que vem do seu trabalho, pergunta, mas vocês estão aqui? Nós viemos lá de Efraim, estamos indo para Belém, mas está anoitecendo e nós estamos aqui, ninguém nos proporcionou nada. Então, vamos para a minha casa. Vai para a casa dele, lá ele dá comida, faz tudo, só que bateram na porta da casa desse senhor uma turba da mesma forma que aconteceu lá em Sodoma, lembra? Quando os anjos chegou na casa do Ló, aquelas pessoas queriam ter relação com o levita. Eles tinham a esposa, as filhas desse senhor, a esposa dele sai e fica à noite com eles, eles abusam e no outro dia ela está morta. Condição moral terrível, né? Ele põe ela no seu animal e vai. Chega lá, ele corta ela em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo. E aí que eles vão se conscientizar da situação moral que estava todos eles. Ele se revolta e se faz um tipo de uma guerra civil contra Benjamim. Morreu milhares de pessoas nessas batalhas, ao ponto que depois eles resolveram, olha, se nós podemos deixar eliminar uma das 12 tribos. E aí eles fazem um certo acordo e não acaba com os benjamitas, que Gibeá era na área dos benjamitas. A parte moral. Ok? Isso termina o livro de Juízes. Esse histórico aí está, se vocês lerem esses capítulos 17 e 18,
o histórico do Mica, 19, 20 e 21, o histórico desse não tem o nome dele, né? Desse homem lá, só diz que ele era levita. Página 168, Ruth. Ruth é um livro de 4 capítulos, um livro pequeno, e narra um histórico de uma moça moabita. Ruth. Ruth o seu histórico se deu dentro desse período dos juízes, até o irmão coloca que é possível que seja nos tempos do Gideão, quando o Gideão foi o juiz ali, se aconteceu esse histórico de Ruth. Ruth, então, moabita. Os moabitas eram descendentes de Ló com a sua filha mais velha. Dessa relação saiu Moabe, e de Moabe os moabitas. E inimigos de Israel. Inimigos de Israel. Ali em Belém havia um casal. Elimeleque, sua esposa Noemi. Sua esposa Noemi. E eles tinham 2 filhos, o Malom e o Quileon. Então eram 4 pessoas. Houve uma dificuldade ali, seca, falta de alimento. E o Elimeleque vendeu a sua propriedade e foi para Moabe. E ele ficou em torno de 10 anos em Moabe. E lá em Moabe, morreu o Elimeleque, os 2 filhos dele, o Malom e o Quileon, que tinham casado com 2 moabitas, a Ruth e a Orfa. Ok? 2 moabitas. E a Noemi, quando ela fica sozinha, no caso, ela tinha os parentes dos filhos delas, mas, como israelita, era sozinha ali. Só tinha os parentes das noras dela. Mas ela toma uma posição, Belém está bem de... Agora, alimentos tem em Belém. E ela resolve voltar para Israel. Ela resolve voltar. Deixa eu colocar para o irmão aqui, primeiro. O irmão coloca que sair de Belém, que é terra de pão, para ir para Moabe, não era uma escolha viável. Porque é a mesma coisa de hoje você está na igreja, onde tem o pão espiritual, e para o mundo onde não tem o pão espiritual. Ok? Então, não é viável você sair do mundo e ir, da igreja e ir para o mundo. É o inverso que tem que acontecer. E lá, foram 4, voltou só 1. Mas, olhando o histórico para um outro lado, você vai entender que houve, pelo menos, a salvação de uma pessoa. É como o Senhor está mostrando que os não-judeus, os gentios, também têm um projeto de salvação. É como uma obra para os gentios. Porque se também eles não vão lá, como que a Ruth viria a Israel? Provavelmente não viria, né? Então, um erro, mas tem o seu lado positivo, a Ruth. E a Noemi, como vocês conhecem, ela começa a voltar para Israel com as 2 noras. Ela não deixa as noras lá e fala, eu vou embora, vocês ficam aí, eu vou embora. Não, ela sai com as 2 noras. Saiu as 3 para voltar a Israel. Mas chega um certo ponto que ela deve ter
pensando, mas estou levando 2 noras aqui. Ela chega e fala, olha, eu não vou ter mais filhos para que vocês possam casar com eles. Nem marido eu tenho. Então, nesse sentido, vocês não têm que acompanhar. Se é por isso, negativo. É melhor vocês voltar para os seus povos, os seus deuses, para a sua cultura. E a órfã aceitou. Eu acho que é isso mesmo. Voltou. Abraçou ali, chorou e voltou. Mas a Ruth não. A Ruth tomou uma decisão. Sempre que nós tomamos uma decisão, ela tem um resultado. Ou é bom ou é ruim. Não é assim? Se eu tomar uma decisão errada, eu vou ter consequências negativas. Se eu tomar uma decisão boa, eu tenho consequências positivas. A Ruth tomou uma posição. A Ruth era de Moabe. Ela não está escrito na Bíblia, mas provavelmente ela não conhecia os israelitas lá em Israel. Ela não tinha ido a Israel. Mas ela tomou uma posição eu entendo, não está escrito também, mas eu entendo que o seu marido, o seu cunhado, a sua nora, a sua sogra, o seu sogro, se identificaram como israelita, que acreditava no Deus de Israel. Como esse Deus tinha feito algo lá no passado, e eles tinham, essas promessa de um Redentor. A Ruth acreditou nesse Deus. E ela toma uma posição, não para seguir a nora, mas influenciada pela fé. Naquilo que ela ouviu. Ao ponto, então, dela dizer, eu não volto. Aonde você for, eu vou. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E ela voltou. A Ruth volta. E ela chega em Jerusalém com a sogra. E aí, então eles passam a conhecer o histórico dela. A Noemi começa a contar o que aconteceu lá, provavelmente. Meu marido morreu, meu filho mais velho morreu, meu filho mais novo morreu. Eles eram casados. A outra mulher voltou, mas essa aqui, ela tomou essa posição. E isso começa a passar para o conhecimento do povo de Israel. Mas quando ela volta, era tempo de colheita. Era tempo de colheita. Eles estavam colhendo os mantimentos. E, além disso, a sua propriedade, que ela tinha vendido pelas leis e pelo que os israelitas viviam, havia um remidor que poderia recomprar aquelas terras para a família. Mas esse remidor precisava ser uma pessoa que tivesse condições e que quisesse fazer a remissão e recomprar a propriedade. E o remidor era o Boaz. Aliás, tinha um outro, mais próximo, que o Boaz depois consultou, mas ele abriu mão e deixou para o Boaz. E o Boaz, que era filho de Raabe, lembra da Raabe lá de Jericó? O Boaz era um israelita, filho da Raabe. Da Raabe. E o Boaz estava colhendo a sua colheita nas suas terras, os outros também. E a Ruth tomou uma posição, eu vou trabalhar, eu vou colher. Mas quem não plantou, colhe. Sim ou não? Lá colhia. Em que sentido? Que, lembro que nós já comentamos aqui, a lei beneficiava o pobre, o estrangeiro. Por exemplo, os cantos não poderia ser colhido. Ficava para os pobres, para os estrangeiros. O que caía, vamos supor, eu estou aqui com um feixe de trigo ou de espigas, caiu no chão,
não posso pegar, tem que ficar para o estrangeiro. Então ela foi colher o que não tinha plantado, mas a lei permitia colher alguma coisa. Eles não plantou, não tem como colher. E como comer? Então, a lei beneficiava. E o Boaz, ele viu aquela moça. Ela foi nas terras dele, não que ela quis ir nas terras dele. Ela, vou em um lugar aí que eu possa pegar alguma coisa. Ele olha e fala, quem é essa moça aí? É aquela moabita que veio com a Noemi, lá de Moabe. Ah, tá, já conheço o histórico dela. Uma moça bonita. E ele se interessa pela Ruth. Ele manda que ela venha tomar café já na hora do... Não era natural, isso não, né? Mas ela convida ele. Ele convida ela. E depois ele chega para os seus trabalhadores ali e fala, ó, deixa cair uma ação grande, né? Quando você vai andando, você dá uma trupicada, deixa cair aí alguma coisa que era para ela colher bastante. Bom, a gente sabe que depois ela volta, comunica a sua sogra, Noemi, falou, eu fui colher alguma coisa na roça do Boaz. Ela falou, o Boaz é o nosso remidor. É o nosso, era parente do Elimeleque, né? E o remidor. E aí o Boaz casa com a Ruth, consegue ser o remidor, repara todo o erro, e a Ruth passa a fazer parte da linhagem de Jesus. Tal qual nós temos lá no capítulo 1 de Mateus, 4 mulheres, que normalmente o judeu não tem na sua genealogia, mas na de Jesus tem 4. A primeira é a Tamar, lá do capítulo 38 de Gênesis, a Batseba, mãe do Salomão, a Raabe e a Ruth. Veja que o Boaz era filho de Raabe com Salmão. Depois, ele com Ruth gera Obed, que gera Davi, e aí eu tenho a linhagem que vai até Jesus. Uma decisão da Ruth, aonde o Senhor colocou e honrou a sua fé. Eu até comentei ontem o seguinte, se não fosse essa decisão da Ruth, essa posição da Ruth, o seu livro não existia. Contar a história do quê? Ele só está escrito, só está aqui pela sua decisão, pela sua fé, por tomar uma posição e dizer, o seu povo é o meu povo, o seu Deus agora é o meu Deus. E Deus se agradou dessa decisão da Ruth. E ela então ficou nesse histórico, mostrando que o Senhor já tinha um projeto para a salvação dos gentios. Ok? É um histórico bonito, mas o foco é exatamente esse. A decisão da Ruth. Se não fosse essa decisão, o livro não tinha. Não tinha o livro. Ok? Próximo livro é o 1 Samuel. Agora nós vamos falar dos 2 últimos juízes, tanto do Eli quanto do Samuel. Na página 175, o autor é o Samuel, embora haja discórdia, mas o Samuel morre no capítulo 24 do primeiro livro dele. Então, entenda-se que, a partir do capítulo 24 do primeiro livro e o segundo todo, foi escrito por outros escritores. É tido como o Natã, né, e o Gade. Ele morre no capítulo 24 do primeiro livro dele. Abrangência do livro de Samuel, do seu primeiro livro. Ele vai do nascimento do Samuel
até a morte de Saul. Depois a gente prossegue com o segundo livro. Ana, Davi, Saul e Samuel são os personagens de destaque desse primeiro livro dele. Nascimento do Samuel, na página 176. Na época, o sacerdote era o Eli, e o juiz era o Eli. O 14º juiz era o Eli, quando vai nascer o Samuel, que vai ser o último juiz. E o nascimento de Samuel é uma providência de Deus. É uma providência de Deus. Nós estamos sempre comentando, no histórico de Israel, mulheres estéreis que dão à luz. Mulheres estéreis que dão à luz. Nós vimos a própria Sarai, a mãe do Isaac, a mãe do José, essa Ana, a esposa do Manoá, mãe de Sansão. Então, veja que Deus sempre trabalha com algo impossível ao homem. E nessa família aqui do Eucana era um levita, e ele, todo ano, ele ia até Siló para adorar. Quando o Josué entra na terra, ele sai os 40 anos termina, eles entram, passa o Jordão e entra na terra, ali eles armam o tabernáculo. Então, o tabernáculo está em Siló. Ok? O tabernáculo está em Siló. O Eucana saía da sua terra e ia lá adorar o Senhor todo ano. O Eucana tinha duas mulheres, a Penina e a Ana. A Ana era estéril. A Bíblia diz que Deus tinha cerrado a sua madre, mas ela não sabia, né? Hoje, como está escrito, nós sabemos, mas ela não sabia. Ok? E o Eucana, com as duas mulheres, não estava muito bem organizado ali. Por quê? O Eucana tinha um pouco mais de tendência de ter uma certa... valorizava, ele gostava mais da Ana. E a Penina olhava e não tinha o que fazer. Mas a Penina tinha filho e a Ana não. Então a Penina descontava nesse lado. Ok? A Penina aproveitava essa oportunidade para infringir a outra companheira. E a Ana, naquele tempo, não tinha filhos. E não ter filhos, nesse tempo, era uma situação difícil. Não é como hoje, que às vezes o casal tem um, não tem nenhum, não tem problema nenhum. Mas naquele tempo, a mulher e o homem sem filhos era sem valor. Então, e a Penina tinha filhos. Mas o Eucana tinha uma tendência de gostar mais da Ana. E isso levou a Ana em uma oportunidade, que eles estão lá em Siló. Ela faz um propósito. E ela ora ao Senhor. Se o Senhor der um filho para ela, ela vai apresentar ao Senhor. É como se diz, ele vai servir o Senhor, não vai ser meu, vai ser do Senhor. Embora era filho dela, né? Essa foi a promessa que a Ana fez. Essa foi o objetivo, o alvo dela. E ela entra lá na reunião, o Eli está lá, e o Eli viu ela, não ouviu, ele viu ela usar os seus lábios como se
Mas o Eli não viu no sentido espiritual, ao ponto dele dizer: mulher, larga o vinho, você está... E ela não foi, não deu uma resposta dura a ele, né? Ela diz: não, eu estou amargurada, como se estou buscando ao Senhor, estou pedindo algo que... E o Eli abençoa ela, ele fala: seja feito conforme a sua petição. E ela vai embora. Ela fica grávida e nasce o Samuel. Samuel é desmamado, já um garoto já crescidinho. Ela vai lá, o Eli está lá, e ela apresenta o Eli e fala: é por esse menino que aquele dia lá eu buscava o Senhor. E ele vai ficar aqui porque a minha promessa é que ele vai ficar no templo do Senhor. Só que é uma forma de Deus estar preparando já um sucessor do Eli e os seus filhos, que eram terríveis. O Eli, já velho, não conseguiu educar, nem conseguiu dominar os seus filhos, Ofni e Finéia, que praticavam coisas horríveis. Mas o Senhor começa a levantar um sucessor do Eli e dos seus filhos como sacerdote. Ok? Esse é o objetivo do Samuel nascer, da Ana ser estéril, dela fazer esse propósito, dele nascer, ela entregar para o Eli, e ali ele vai suceder os três. Porque o Samuel foi sacerdote, profeta e juiz. E foi preparado por Deus. Por quê? Ele chega. E aí no capítulo 3, no capítulo 2 ainda, o Senhor usa um profeta, uma pessoa de Deus, para ir lá e falar com o Eli. Que ele ia fazer aquilo e que os 2 filhos deles morreriam num dia só. Uma notícia dura, né? Mas aí no capítulo 3, é aquela passagem que agora o Samuel já é crescido, um adolescente, e o Senhor usa o termo Samuel. Ele vai lá e pergunta para ele: o que foi, Senhor? Não te chamei, não. Ele volta: Senhor, Samuel. Ele vai de novo. Na terceira vez, aí o Eli fala: olha, eu acho que tem alguma coisa estranha. Quando ele dizer Samuel, você diz: fala que o teu servo ouve, né? O que você sabe. E aí o Samuel ficou ali. Quando o Senhor falou Samuel, aí ele responde: fala que o teu servo ouve. E aí o Senhor falou. E ele falou sobre isso também. Daquilo que o Senhor ia fazer com a casa do Eli. E no outro dia, o Eli já amanhece, como se diz: será que aconteceu, né? E ele vai ao Samuel e pergunta: o que o Senhor falou? E ele falou tudo aquilo que o Senhor já tinha falado e volta a falar através de Samuel. Samuel vai crescendo e no tempo certo veio aquela batalha. Que os filisteus envolvem Israel, nenhuma guerra, e nessa batalha, os 2 filhos dele, ele leva a arca, pensando que a arca ia dar a vitória. Como se diz, a arca simbolizava a presença de Deus. Mas Deus está no meio do povo, desde que o povo está com ele. A arca sozinha, se Deus não está com ele, não ia fazer nada, não aconteceu nada. Tomaram a arca, mataram os filhos de Eli, como tinha sido citado antes, e o Eli também, depois, quando ele recebe aquela notícia, ele cai e morre também. Quebra o pescoço e morre. Agora, então, termina o trabalho do juiz Eli e dos seus filhos sacerdotes. Começa o Samuel, como juiz, como profeta, juiz e sacerdote. E aí, então, ele começa a vencer as suas batalhas, a lutar, vencer os seus inimigos, até o ponto que ele diz: até aqui ajudou o Senhor
Então, o Samuel se torna esse grande guerreiro. Mas o Samuel não foi perfeito. E lá pelo final da sua vida, ele coloca os seus filhos para sucedê-lo, para que eles pudessem prosseguir como juiz. Até o irmão acho que colocou na sua matéria. Samuel consultou o Senhor para dizer: Senhor, posso colocar meus filhos para ser juiz? Não está escrito, mas se consultasse o Senhor, talvez não ia aceitar. Porque o povo reuniu-se, os maiorais das tribos, cada um seu representante, e vão a Samuel. E diz: Samuel, não queremos os seus filhos como juízes mais. Eles não seguem os seus caminhos. Como se diz, eles não têm as mesmas atitudes, o mesmo caráter que você tem. E eles estavam já há um bom tempo sendo liderados, tendo um profeta, um juiz, um sacerdote de bom caráter, perfeito, correto ali nas suas atitudes, mas agora ele tomou uma que o povo não aceitou. E eles vão a Samuel e pedem um rei. Trocando seus filhos por um rei. E o Samuel não entende, ele consulta o Senhor, fala: Samuel, concede a eles. Eles estão te rejeitando, não a você, mas a mim. Como se diz, está chegando o final do tempo dos juízes. O tempo dos juízes. E Samuel, então, despede aqueles líderes e ele vai, na próxima matéria, nós vamos ver que ele vai ungir o Saul como o primeiro rei de Israel. Mas o Samuel termina o seu trabalho como um homem honrado, um juiz de caráter, um profeta. É interessante que usa-se, todos que vão ler o livro de Samuel, usa o termo: vamos ler aqui no livro do profeta Samuel, não é assim? Não fala, vamos ler aqui no livro do juiz Samuel. Não está. Vamos ler aqui no livro do sacerdote Samuel. Não, é o livro do profeta Samuel. E ele não é um livro profético. É um livro histórico. Mas ele foi um profeta. Mas no cânon judaico, ele é profético. No cânon judaico, ele é um dos livros proféticos. No nosso cânon, que a Septuaginta definiu, ele é um livro histórico. E tem as suas histórias, né? Tanto que ele vai seguir, depois ele fala esse histórico do que ocorreu com o Eli, com os filhos de Eli, com o seu nascimento próprio, com aquilo que aconteceu depois do seu final, com o primeiro rei, com a unção do Davi. Ele vai até a morte do Saul. Ele só não chega vivo quando Davi assume como o segundo rei de Israel. Ok? Amém? Nós vamos prosseguir na próxima semana com as lições 9 e 10. E aí nós vamos começar então do Saul para frente, né? Terminamos a parte dos juízes, a teocracia, e na próxima matéria nós vamos ver a monarquia, e ela vai ser sequencial até Jesus. Até Jesus. Ok? Esse livro de Ruth e de 1 Samuel, eu não tinha tempo de ler todos os versículos, mas vocês têm todos os versículos no livro aqui. Eu procurei colocar o histórico como ele aconteceu, ok? Os versículos vocês têm no livro aqui, que nós comentamos também. Vamos orar?